A todos, gente. Então, vamos dando início então às nossas formalidades, meu querido. Gostaria de inicialmente agradecer, Braga, pela sua presença aqui hoje no nosso centro de estudos do na reunião do centro de estudos do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da nossa querida UFMG. Para a gente é um privilégio tê-lo aqui conosco falando de doença trofoblástica gestacional. Além de um grande amigo, né, ele também é um dos principais nomes mundiais da doença trofoblástica gestacional. Isso nos deixa muito honrado com a sua visita. O professor Braga, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. Ele é pós-doutor e livre-docente em obstetrícia pela pela Unesp. Ele é pós-doutor pela Harvard Medical School e pelo Imperial College de Londres. Ele é presidente da CNE de doença trofoblástica gestacional da Febraso, né? E ele também é um dos que mais publicam sobre o tema doença trofoblástica gestacional atualmente no mundo. Então, Braga, para a gente é um privilégio, né? A casa é sua, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, meu amigo Gabriel. Bom dia a todos e todas. É um enorme prazer para mim estar na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, no seu departamento de ginecologia e obstetrícia, atendendo um honroso convite do meu amigo Gabriel. E fico muito feliz de estar com vocês para falar sobre doença trofoblástica gestacional, para o qual já peço licença para compartilhar a minha apresentação. Vocês veem o slide? Perfeito. Maravilha. Então, agradeço em meu nome, das instituições às quais estou vinculado, essa oportunidade de fazer uma grande atualização sobre doença trofoblástica gestacional, para o qual eu não tenho conflito de interesse. Após essa apresentação, o professor Gabriel me garantiu um tempo para discussão, de modo que deixo aí já aberto a essa possibilidade. Dizer que toda história tem um começo, e as minhas primeiras palavras não poderiam ser diferentes, ainda mais salientando aqui a presença da professora Terezinha Sanfim, possivelmente a decana dessa reunião, que a doença trofoblástica gestacional no Brasil começa com as figuras de Jorge Rezende e Paulo Belfort, meus mestres, de quem tudo aprendi da especialidade e de quem recebi a devoção pelo estudo e tratamento da doença trofoblástica gestacional. No Centro de Referência da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, que foi o primeiro serviço especializado fundado no mundo para o tratamento dessa contrafação reprodutiva. Vejo vocês aqui o prontuário da primeira paciente atendida com essa doença nos idos de 1960. No ano de 2013, a maternidade da Santa Casa, a 33ª enfermaria, ela fecha por força de um destino trágico, mas o centro de referência é transmutado para o Hospital Universitário Antônio Pedro, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, e para a Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituições onde eu sou professor de obstetrícia, onde mantenho a fleuma e a chama do atendimento das mulheres na linha de cuidado com doença trofoblástica gestacional. Antes de trazer minha atualização, eu queria, numa perspectiva Nelson Rodriguiana, dizer um pouco para vocês da vida como ela é. E aí eu vou trazer alguns casos clínicos aleatórios de doença trofoblástica gestacional. Primeiro, de uma paciente A de 40 anos, que apresenta dor pélvica e sangramento transvaginal. Ela vai à UPA, uma unidade de pronto atendimento, onde não tem ginecologista. E lá é encaminhada para a maternidade. Ela vai à maternidade, que diz que não tem ginecologista, que só tem obstetra, e aí é encaminhada para atenção primária, e chega com um choque hipovolêmico em casa e vai para a emergência de um hospital geral. Quando chega nessa emergência do hospital geral, tiram essa foto e me mandam essa foto, que me lembra muito, me lembrou muito a época, o quadro do Gustave Colbert, que está na entrada do Dorset, da origem do mundo, e essa foto me lembra o final do mundo, onde todas as ações de assistência à saúde elas foram desrespeitadas para que uma paciente eliminasse tal quantidade de vesículas
fazendo aí o seu diagnóstico de mola pela eliminação de vesícula. O que ela tinha, na verdade, era uma grande mola datiforme. Nesse hospital geral, ela foi submetida a uma esterectomia jovem e sem prole definida. Outro caso clínico é de uma moça de 26 anos, sem filhos, com uma amenorreia, um HCG positivo, começo pré-natal. No ultrassom de começo de gravidez, ela já tinha uma queixa de sangramento, sugeriu uma interrupção de gravidez com 10 semanas e 2 dias. Ela foi internada com uma curetagem uterina e fizeram uma indução por 24 horas com misoprostol. Na verdade, a ultrassonografia já deixava entrever uma suspeita de mola parcial, onde o misoprostol é contraindicado, porque às vezes até elimina mesmo todo o material, mas aumenta a chance de embolização trofoblástica, que foi o que aconteceu com essa paciente. Ela vai para uma unidade de terapia intensiva por síndrome de angústia respiratória do adulto, com grave comprometimento clínico. Esse outro caso clínico de uma adolescente de 17 anos no Lípara, que dá entrada numa emergência com abdômen agudo, amenorreia e HCG positivo, e é submetido a uma laparotomia exploradora que suspeitaram de uma gravidez ectópica. Quando abre a cavidade, vem a quantidade enorme de vesículas no hemperitônio, e o que essa menina tinha era uma mola invasora que perfurava o útero. 2 semanas, essa mesma paciente retornou à emergência com uma nova queixa de sangramento transvaginal. E aí, não sei por que, fizeram uma nova lapa exploradora nessa menina de 17 anos sem filhos, que já tinha perdido o útero e agora sacam os ovários dela. Mas ela tinha um sangramento transvaginal. Aí, alguém lembrou de fazer um exame pélvico especular. E no exame especular tinha uma metástase cervical, porque a esterectomia dela tinha sido subtotal. Tentaram eletrocauterizar a metástase cervical, tamponamento vaginal e transferiram para tratarmos essa jovem sem útero, sem ovários e com uma metástase cervical sangrante. Quando ela chega para a gente com múltiplas metástases pulmonares, já com uma metástase hepática e metástase cerebral, e infelizmente essa paciente veio a óbito. Esse outro caso, uma adolescente de 15 anos, também no Lípara, com amenorreia e o HCG positivo, tem encaminhado para o pré-natal, queixa de dor pélvica, com útero muito aumentado para a idade gestacional, e acharam que pudesse ser um mioma ou um tumor, e pediram uma ressonância, e a ressonância sugeriu um mole datiforme. Ela tinha um sangramento vaginal importante. Então, veja o fundo de útero dessa paciente. E a ressonância. Eu pergunto para vocês se precisamos de ressonância para fazer diagnóstico de mole datiforme. Fizemos o esvaziamento uterino dessa paciente, saiu 7 litros de mola dessa paciente. Esse outro caso, no Lípara de 22 anos, com uma amenorreia, e veja que interessante, um HCG negativo, um ultrassom que sugeriu um mioma degenerado com sangramento genital. Sangramento genital importante, volumoso. E ela é submetida a uma curetagem uterina para parar o sangramento, e o que sai é mola. E o HCG era negativo, que era um falso HCG negativo, pelo efeito Hooker, de tão elevado que estava o seu HCG. Esse outro caso, no Lípara de 22 anos, aqui está errado 29, amenorreia, HCG positivo, uma ultrassonografia sugere uma interrupção da gravidez e faz uma histeroscopia para fazer esvaziamento uterino. A histeroscopia viu essa imagem, que sugere mola, e a paciente, a conta da histeroscopia, faz uma importante ascite, faz um derrame pleural, faz um importante edema de vulva, faz uma síndrome de hiperestímulo ovariano, é internado no CTI e ficou muito grave. Ela tinha cistos tecaloteínicos volumosos, depois a gente avaliou isso, né? Cistos de 12 centímetros bilaterais, aqui numa caprichosa reconstrução tridimensional. Esses cistos se rompem, ela faz o hemperitônio, e por ser jovem no Lípara, mantém os ovários da paciente aspirando esses cistos, uma vez que foi uma situação bem dramática, a paciente felizmente ficou bem. Esse outro caso, uma primípara de 32 anos,
apresenta um caso de pré-eclâmpsia grave ultra precoce, com menos de 20 semanas. Um sangramento transvaginal, a ultra interroga uma mola parcial, mas ela tinha uma gravidez de 17 semanas com feto vivo e sem nenhuma malformação. E já era um caso de Nier-Mills pelo grave acometimento da paciente. Né? Então, a ultrassonografia mostrava o útero preenchido por mola, mas um feto vivo, sem nenhuma malformação. Aqui a ressonância. Infelizmente, a gente teve que interromper essa gravidez molar, gemelar, que era a situação dela, e aí por uma histerotomia, dada a gravidade clínica da paciente, e estava aí uma placenta normal e a placenta molar. Esse outro caso, de 38 anos, amenorreia, HCG positivo, dor pélvica importante, sangramento genital, um abdômen agudo. Sugeria uma gravidez ectópica ou uma mola tubária. Então, veja, a cavidade endometrial vazia, mas no anexo, uma mola ectópica. Eu opero a paciente, estava lá a mola na tuba uterina. Esse outro caso, 35 anos, secundípara, amenorreia, HCG positivo, uma massa abdominal de grande volume, com sangramento genital de repetição, e a ressonância mostra um grande tumor abdômeno-pélvico. Então, veja que tomava praticamente todo o abdômen da paciente, e a ressonância mostrava até o útero pequenininho, mas a massa tomando todo o abdômen da paciente. Para operar, a gente cateteriza os ureteres, né, porque uma cirurgia difícil, e a gente vê essa grande massa caracterizando uma neoplasia trofoblástica gestacional. Felizmente, a paciente ficou curada. Isso aqui é um último caso para vocês. A gente recebe agora muita coisa de WhatsApp, né? De repente, eu recebo a foto de um útero e alguém fala assim, o que você acha que é isso? Aí eu pergunto, né? Porque ainda acho importante saber qual é a história clínica dos pacientes. Qual é a história clínica? Ela fez uma curetagem em março. Essa é um caso de 24 de maio. Curetagem em março. Permaneceu sangrando. Hoje deu entrada aqui no Hospital do Rio. Um sangramento vaginal volumoso e choque povolêmico. Aí ela escreve, né? A peça da HTA, que tinha 2 cistos ovarianos bilaterais, uma vagina toda infiltrada. Liguei as hipogástricas. Se ela sair viva, é toda sua. Aí eu, inocente, faz um HCG sério, qualitativo, não pedi nem quantitativo. Se vier positivo, tem cara de colocarcinoma. Dê notícias desse HCG, sai em 5 minutos o resultado, um TIG, um teste urinário. Aí ela responde, né? Quem disse que tem HCG aqui? Tenho certeza de que é colocarcinoma, só espero que ela fique viva, pois deu entrada moribundo. Aí, uma semana depois, histologia de colocarcinoma, infiltrando metade do miometa em fundo. Ela de 2 anos de Santa Casa, faz reconhecer DTG até pelo cheiro. E mais alguns dias a paciente falece no CT. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que doença trofoblástica estacional está no dia a dia da medicina. E na nossa especialidade é uma doença negligenciada e que é tida como algo raro e que o médico nunca vai ver ao longo de sua prática clínica. Mas o que todo médico deve saber sobre DTG? Ele precisa fazer uma atualização anual, uma vez por ano. Me convidem para estar aqui com vocês da UFMG, para eu falar para vocês da importância da suspeição clínica, de como fazer vigilância ultrassonográfica, da necessidade de encaminhar essas pacientes para centro de referência, de como fazer o segmento pós-molar, fazer diagnóstico precoce de NTG, como fazer o tratamento oportuno e o cuidado na gravidez subsequente. Nessa perspectiva de atualização anual, o que eu vou trazer para vocês aqui foram os últimos trabalhos publicados na ESGO, que aconteceu em Praga, e as 2 apresentações que eu vou fazer, uma em Nova York, agora em setembro, do congresso da IDCS, e outra em outubro, em Sydney, no Congresso Mundial de Doença Trofoblástica Gestacional, que os colegas da UFMG vão ter acesso aqui em Avant Premier. Suspeição clínica. Qualquer mulher que sangre no transcurso do primeiro trimestre deve ter o seu diagnóstico diferencial entre abortamento, ectópico e mole datiforme feito. Porém, quando a gente analisa a prevalência da mole datiforme, ela é 5 a 10 vezes mais comum no Brasil do que nos Estados Unidos e na Europa.
O que sentem essas mulheres? Nesse trabalho que publicamos, podemos ver que, ano a ano, há uma diminuição na prevalência da sintomatologia, fazendo com que hoje quase metade das pacientes não cheguem assintomáticas. Porém, sangramento genital, útero aumentado para a idade gestacional, presença de cistos tecluteínicos, pré-eclâmpsia grave precoce, vi aí minha querida amiga a Regina Aguiar, estudiosa da hipertensão, mulher com pré-eclâmpsia com menos de 20 semanas, a chance de ser mólida de forma é muito grande. Ocorrência de hiperemese, de hipertireoidismo, de insuficiência respiratória no transcurso das primeiras 20 semanas nos obriga a pensar nesse diagnóstico diferencial. A vigilância ultrassonográfica é fundamental aos colegas que se dedicam ao estudo biofísico da gravidez. Então, eu sei que é irresistível a focar nossa atenção no produto conceptual, mas olha a estrutura corodecidual, veja a presença de áreas amorfas, anepogênicas, que nos fazem suspeitar de mola parcial. Ou, ao contrário, uma grande estrutura amorfa, anepogênica, na mola completa, como aqui mostrado, a vascular ao Doppler, que nos deixa entrever precocemente o diagnóstico dessa doença insolente da gestação. E aqui o nosso cenário mais comum atualmente, que são as molas com idade gestacional precoce. Então, quando você olha essa ultrassonografia de forma despretensiosa, você pode muito facilmente dizer que é um caso de abortamento incompleto e propor aí um esvaziamento uterino, mas é importante antever essas áreas anecogênicas que podem levar ao diagnóstico de mola e datiforme. Daí a importância de, nesses casos de mal suspeição clínica, ou idealmente de forma sistemática, encaminhar o produto conceptual do esvaziamento uterino para análise histopatológica. Por certo, a ultrassonografia, complementada com uma dosagem de HCG elevada, maiormente acima de 100 mil, mas não necessariamente, porque nas molas precoces, jovens, metade dos HCGs hoje estão vindo com níveis inferiores a 100 mil. E é importante conjugar a ultrassonografia ao HCG. Dou um exemplo para vocês. Você está diante de uma paciente com um abortamento retido ou com uma suspeita de abortamento. Você quer fazer uma condição clínica, acompanha também com uma dosagem de HCG, porque é esperado que esse HCG caia. Agora, se esse HCG se eleva, a suspeita de mola datiforme tem que ser incluída no seu raciocínio clínico. Uma vez diagnosticada essa doença, é fundamental que essas pacientes sejam encaminhados para um centro de referência. O Ministério da Saúde elaborou uma linha de cuidado para as mulheres com doença trofoblástica estacional no Brasil. Em Minas Gerais, um estado grande, com mais de 280 municípios, precisa ampliar a sua rede de centros de referência em doença trofoblástica estacional, sob a coordenação de um grande centro de referência, que é aquele do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas, considerando a extensão territorial de Minas Gerais, é muito sensato que vocês tenham polos regionais para apoiar mulheres, tanto no esvaziamento uterino, quanto nos casos de segmento sem maior complicação clínica, ainda que eu insista que os casos de quimioterapia pudessem ser, de forma muito benfazeja, encaminhadas para o HC. Isso se deve porque, nesse trabalho que publicamos, as mulheres com neoplasia trofoblástica gestacional, câncer da placenta, quando são acompanhadas em centros de referência, eles têm 10 a 20 vezes menos chance de morrer quando são acompanhadas de forma ocasional. Veja que, ao longo dos anos, quanto maior foram os números de centros de referência, menor foi a letalidade. E é o acompanhamento de centro de referência a única variável modificável ligada à sobrevida dessas mulheres. Dizer para você que nós temos uma página no Facebook que ajuda as mulheres com doença trofoblástica gestacional a chegar a esses centros de referência, onde o atendimento público, gratuito e de qualidade, vinculado à rede SUS, acontece, sem nenhuma dificuldade de regulação. Eu tenho aqui a Claudinha, que foi coordenadora tanto no estado quanto do município do Rio de Janeiro. A regulação ela é fundamental, ela
obedece os preceitos de hierarquização, mas ela tem que ser um instrumento para facilitar a vida dos pacientes chegar onde elas podem ser tratadas, e não para dificultar esse acesso à saúde. Essa ferramenta do Facebook foi tão importante que nós publicamos a nossa experiência, vejam vocês, uma revista Qualis A1 internacional, mostrando como as pacientes se comportam, a netnografia das pacientes com mola no Brasil, no Facebook da Sociedade Brasileira de DTG. Hoje, inclusive, com os recursos da pandemia, nós criamos um WhatsApp e um aplicativo que consegue acompanhar essas pacientes mesmo à distância através dos préstimos da telemedicina. Dizer da importância dos centros de referência, todos vocês conhecem o PubMed e o Medscape, mas existe uma plataforma chamada Expertscape, que lista quais são os centros de referência mais importantes do mundo, né? Então, vejam vocês, o primeiro centro de referência mais importante do mundo fica em Boston, em Harvard, e esse daqui e esse daqui é o mesmo lugar, tá, gente? É o centro do New England. O segundo fica em Londres, que é igualzinho do Imperial College, o Hammersmith e o Charing Cross, é o mesmo serviço, que às vezes aparecem nomes diferentes, mas veja que o terceiro serviço mais importante de mola do mundo é o nosso, no Rio de Janeiro, na UFRJ, na UF, o que nos coloca aí na terceira posição de especialista nessa doença em todo o mundo, que é motivo de orgulho institucional, e para o nosso país está aí na liderança mundial no estudo e no tratamento das mulheres com doença trofoblástica gestacional. Quando essas pacientes são chegadas, dão entrada no nosso centro de referência para o esvaziamento uterino, um exame pré-operatório simples é solicitado para ela, a fim de entender o risco que ela tem para realizar o procedimento de aspiração uterina. Esse procedimento, que no mundo civilizado é feito através da aspiração elétrica, no Brasil, em menos de 10% do serviço é feito com aspirador elétrico. Os serviços não têm aspirador elétrico, porque a Anvisa não normalizou a sua importação. E o que nós usamos no Brasil, em mais da metade dos casos, é a aspiração manual intrauterina, que nós publicamos, apresenta resultados comparáveis à aspiração elétrica. E isso é interessante, esse nosso trabalho foi considerado o mais importante naquela edição do New England Journal of Medicine, que mostra a dificuldade que alguns países têm, pela sua legislação, de adquirir o aspirador elétrico. Aqui mostrando para vocês um pouco a morfologia da mola parcial, a presença de embrião e feto, sempre mal formado. Notem a placenta com as vesículas hidatiformes. Aqui um conceito com focomelia, né? Mas apresenta anexo. Já aqui a mola completa, a presença apenas das vesículas hidatiformes hiperplasiadas. Sei para vocês que nem tudo é simples. Aqui um caso onde mostra uma placenta molar e um concepto bem formado, com uma placenta normal. Vejam vocês uma ressonância mostrando uma gravidez molar gemelar. Mulher engravida de gêmeos, uma placenta com mola, outra placenta normal. E metade das vezes essa gravidez chega a termo. O bebê é diploide, euploide, normal. E nasce. Então fazemos esse pré-natal de ultra alto risco, e esses bebezinhos eles chegam à vida. Algumas vezes, a conta de complicações maternas, nós temos que interromper essa gestação. Então aqui uma situação inusitada para vocês. Mas na mole datiforme habitual, né? A alta ela pode ser dada precocemente, especialmente aquelas mulheres que tiveram molas jovens, sem complicações clínicas, e imediatamente elas já são encaminhadas para o segmento pós-molar. E por que elas precisam ser encaminhadas para o segmento pós-molar? Porque, conquanto 80% das vezes elas vão evoluir para a remissão espontânea, em 20% das vezes elas vão progredir para o câncer da placenta, que nós chamamos de neoplasia trofoblástica gestacional. Então, aqui, dizer para vocês como é que nós sabemos se a mola vai evoluir para câncer ou para cura, dosando semanalmente o HCG e criando essa curva de regressão que nós padronizamos para as mulheres brasileiras. Importante que nós usemos sempre o mesmo teste, porque se a gente mudar o teste, o laboratório, nós podemos falsear esse resultado de HCG, foi o que mostramos
nesse nosso trabalho. Vejam vocês, se a paciente engravida durante o segmento pós-molar, o HCG vai subir. E eu não vou achar que subiu porque ela engravidou, vou achar que subiu porque ela evoluiu para o câncer da placenta. Então, para evitar que eu perca o marcador tumoral biológico, eu devo fazer contracepção hormonal a fim de evitar gravidez no transcurso do segmento. Essas pacientes merecem, e aí a importância do segmento em serviços especializados, acompanhamento multiprofissional que inclua suporte psicossocial, dado o impacto emocional diante das situações clínicas das mulheres com doença trofoblástica gestacional. E aqui uma dica para o Gabriel, nós temos, Gabriel, no nosso ambulatório, também uma atividade de musicoterapia. Há um corpo de musicoterapia que atua durante todo o ambulatório, fazendo atividades de intervenção musicoterápica, que tem sido bastante benfazejo no segmento das nossas pacientes. Nós publicamos recente um capítulo num livro sobre isso. Dizer para vocês que nas molas jovens, o histopatológico vai errar em 50% das vezes na diferenciação entre mola completa e mola parcial. Então é importante tentar incorporar aos nossos centros especializados a imunohistoquímica com o P57. Aqui, gente, só para dar uma perspectiva de que a mola é a forma benigna mais comum da doença trofoblástica gestacional. Mas existem outras duas formas. O nódulo do sítio placentário atípico, que precisa ser acompanhado, porque ele pode evoluir para o câncer de placenta, e o sítio placentário exagerado, que ele não precisa ser acompanhado, que é apenas um diagnóstico histológico, e ele nunca evolui para a forma maligna, que é a neoplasia trofoblástica gestacional, e a paciente já pode ter alta. E na neoplasia trofoblástica gestacional, as formas mais comuns são a mola invasora e o corocarcinoma, mas formas raras, como o tumor trofoblástico do sítio placentário e o tumor trofoblástico epitelioide, também precisam ser reconhecidos, porque o tratamento deles é completamente diferente das formas mais comuns de mola invasora e de corocarcinoma. Um outro ponto importante, que conquanto metade dos casos de neoplasia trofoblástica venham de mólio datiforme, a outra metade pode vir de qualquer tipo de gravidez. Então a mulher, ela deu à luz um bebê lindo e maravilhoso, vai para casa, está amamentando e começa a ter sangramento genital. Começa a ter hemoptise, faz um raio-x de tórax, metástase pulmonar, pode ser uma neoplasia trofoblástica gestacional. Isso pode acontecer após abortamento, pode acontecer após gravidez ectópica, e isso precisa ser considerado em qualquer mulher no menacne, um sangramento genital com história obstétrica recente. Mas a FIGO nos dá o diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional nos casos em que o HCG para de cair ou começa a subir. A FIGO também sugeria o diagnóstico de NTG quando o HCG demorava para se normalizar após o término da gravidez, em especial por mais de 6 meses, ou quando eu tinha um diagnóstico histopatológico de colocarcinoma. Nós publicamos a nossa experiência dizendo que mulheres cujo HCG demora mais de 6 meses para normalizar após o esvaziamento uterino molar não precisam receber quimioterapia, porque em 80% das vezes ainda vão ter remissão espontânea, de modo que tratá-las conforme recomendava a FIGO significava tratar 80% das pacientes nessa condição de forma desnecessária. Por isso a FIGO atualizou seus critérios em 2018, considerando nossa publicação, e retirou esse critério da necessidade de fazer quimioterapia para essas pacientes. Como é que nós fazemos o rastreio de metástases para as mulheres que têm neoplasia trofoblástica gestacional, o que é essencial para o estadiamento, para a programação terapêutica? Ele é muito simples. Apenas exame pélvico genital, ultrassonografia pélvica transvaginal com Doppler e um raio-x de tórax. Se isso estiver normal, eu sei que é uma doença não metastática confinada ao útero e eu posso já começar o tratamento rapidamente. Agora, se o raio-x mostrar metástases ou tiver dúvidas de metástases, aí eu preciso complementar com uma tomografia de tórax. Se confirma a metástase, eu faço uma ressonância de crânio e, eventualmente, complemento com ressonância de abdômen e pelve.
por que eu digo isso? Porque muitas das vezes os nossos oncologistas, eles tendem, numa programação clínica de rotina, a fazer tomografia de tórax para todas as pacientes como estratégia de rastreio de metástases. E aí publicamos esse editorial no British Journal ano passado, dizendo que menos é mais. Fazer tomografia para todas as pacientes mostra coisa até que não existe e aumenta o tratamento dessa paciente de forma desnecessária. Então, raio-x de tórax é mais do que suficiente para a gente fazer o rastreio em cerca de 80% das pacientes com neoplasia trofoblástica, que serão aquelas com doença não metastática. Então, como é que a gente estadia essa doença? 1, 2, 3 e 4. 1, doença confinada ao útero. 2, limitada à pelve. 3, com dó de extensão para o pulmão. E 4, para qualquer outro órgão, em especial cérebro e fígado. Então, aqui alguns exemplos para vocês. Uma ultrassonografia mostrando um endométrio sem lesão, mas com uma grande invasão miometrial, que a ressonância confirma essa invasão miometrial. Veja aqui, áreas hipointensas na região anterofúndica do útero, que é uma mola invasora. Aqui, um grande nódulo uterino de um corocarcinoma, veja uma grande massa invadindo o miométrio de corocarcinoma, estádio 1, né? Aqui, essa imagem mostrando o espessamento da tuba uterina, estádio 2, metástase para a pelve, aqui um corocarcinoma na tuba. Aqui uma ressonância mostrando essa área irregular no colo do útero, né? Uma grande metástase cervical. Veja que antes do tratamento, mas após o tratamento recupera muito bem. Que eu sempre mostro essa imagem, uma paciente que ela foi encaminhada para radioterapia higiênica por um tumor de vulva, um câncer de vulva. Mas antes de fazer a radioterapia, perguntaram como, de boa prática, a última menstruação. Ela dizia que estava em atraso menstrual, fizeram um HCG 800 mil. E aí imaginaram que ela estivesse grávida, fizeram um ultrassom, mas não tinha bebê. Então acharam que pudesse ser uma neoplasia trofoblástica acional com uma metástase vulvar. Eu imaginei que aqui pudesse ser um abscesso, vejo que a uva tinha bastante lesões, né? E aqui flutuava, estava quente. Eu resolvi drenar e vejam que veio vesículas hidatiformes, né? Essa paciente ficou curada com quimioterapia e engravidou novamente depois de forma muito exitosa. Basta examinar a paciente que vamos ver as metástases vulvaginais. Elas são muito claras, elas não nos deixam dúvida dessa doença. Estádio 3, quando a metástase pulmonar. Veja que são metástases grandes, são metástases bilaterais, né? Que mostram comprometimento pulmonar. A tomografia, ela só confirmaria a metástase, portanto, ela só é necessária em casos muito específicos. Tá? Que um caso de uma grande metástase pulmonar, que, infelizmente, parece que insistou ali e a quimioterapia não conseguia fazer efeito, essa paciente falece, mostrando aqui o corocarcinoma pulmonar. Aqui um caso de uma metástase hepática, esse fígado rompe, ela faz um grande hemiperitone e falece. Aqui um caso de uma metástase cerebral, essa paciente sangra também e falece. E aqui um caso interessante, essa paciente ela dá entrada numa emergência num hospital da Zona Oeste, Claudinha, com um grande sangramento, uma grande hemorragia cerebral, é transferida para o nosso hospital da Zona Sul, que faz neurocirurgia. Chegando lá, veja, desviava até linha média, né? Eles fazem uma neurocirurgia, mas quando termina a cirurgia, fica uma área oncológica, né? E essa paciente me chega paraplégica, cadeira de roda para o tratamento. E nós tratamos, é uma menina jovem, de 20 anos de idade, ela se cura sem nenhuma lesão, veja a plasticidade do cérebro jovem, né? Depois de ter tido um grande AVE hemorrágico e engravida depois bem, com sucesso. Então, para tratar essa paciente, não apenas considerar estádio 1, 2, 3 e 4, mas também utilizar os fatores de risco prognóstico elaborados pela OMS-FIGO, que conjuga a idade da paciente, o que originou o câncer da placenta, qual é o intervalo entre o término da gravidez e o início do tratamento, qual é o nível do HCG pré-tratamento, qual é o maior tamanho do tumor, onde tem metástase, quantos são os lugares de metástase e já fez quimioterapia ou não.
e eu somo esse fator prognóstico. Menor ou igual a 6 é baixo risco, o tratamento tem grande chance de funcionar com monoquimioterapia, e começamos com o regime de escolha Metrexate. Maior ou igual a 7, alto risco, tem uma grande chance de ter quimioresistência ao Metrexate, e nós começamos já com poliquimioterapia. Nossa experiência mostra que usar o Doppler de artéria uterina é importante para predizer o risco de neoplasia trofoblástica gestacional após a amólida tiforme. E a gente pode incorporar também o Doppler de artéria uterina na avaliação de risco dessas pacientes. Nesse momento, a gente está estudando o papel da radiômica na avaliação do risco dessas pacientes antes de começar a quimioterapia. Então, a radiômica é a inteligência artificial. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo vários Dopplers de uterina e a gente está criando um grande banco mundial com isso. E o próprio computador ele vai ver, de acordo com a curva do Doppler, se essa paciente tem um prognóstico melhor ou pior, mostrando aí a inteligência artificial. É o primeiro estudo de inteligência artificial em neoplasia trofoblástica gestacional do mundo. Então, o tratamento de primeira escolha já lhe disse, o Metrexate, veja a nossa experiência dos casos tratados em Porto Alegre, sob coordenação da professora Elza Alberti, mostra a experiência brasileira uma taxa de remissão de 70%, 75%. Nos casos de resistência, a actinomicina D é um regime de escolha bastante interessante. O nosso Metrexate, a gente tem um esquema um pouco diferente de fazer do resto do mundo, que a gente publicou, que os resultados são muito bons, porque o esquema D1, D3, D5 e D7 envolve tratamento no final de semana, mas muitas vezes nossas clínicas de oncologia não funcionam no final de semana, então a gente pula o final de semana e trata na segunda, e os resultados são muito semelhantes. Também damos o ácido folínico, ao invés de dar 0,1 mg por quilo de peso, damos uma dose fixa de 15 mg via oral e publicamos que isso tem resultados semelhantes a dar uma dose muito justinha. Temos uma dificuldade hoje no Brasil, que é a falta da actinomicina D, e para isso temos utilizado carboplatina, e a carboplatina não tem resultados tão bons quanto os estudos da Inglaterra, e resultados inferiores à actinomicina D, ainda sendo mais cara, o que é um grande desafio para a gente pensar como é que nós vamos comportar diante de um mercado brasileiro que deixa drogas baratas saírem de circulação com prejuízo para os nossos pacientes. Quer dizer para vocês um trabalho que nós publicamos no Lancet ano passado, dizendo que muitas mulheres de baixo risco, mas com score da FIO 5, 6, já estavam recebendo poliquimioterapia, porque achava-se que elas tinham uma chance pequena de se curar com monoquimioterapia, mas nós mostramos aí que em cerca de 60% das vezes elas ainda se curam com monoquimioterapia, quer metotrexate ou metotrexate sequencial actinomicina D ou carboplatina. Isso é uma esperança para as nossas mulheres de serem tratadas com regimes pouco tóxicos e ainda com grande chance de cura. Então, aqui a gente criou um algoritmo para dizer quem é que precisa ser tratado com poliquimioterapia. Vejam só mulheres com metástase ou com histologia de colocarcinoma, ou que tenham metástase ou colocarcinoma com HCG muito alto, ou se ela não tem nada, o HCG precisa ser extremamente alto para eu já começar com poliquimioterapia. Dizer para vocês que a imunoterapia chegou na neoplasia trofoblástica gestacional. Então, hoje, nós temos aí o Avelumab para pacientes com resistência ao Metrexate, porém, resultados modestos de resposta aí de 50%. E na poliquimioterapia, nosso regime de escolha é o regime EMACO, que conjuga etoposide, metotrexate, actinomicina D, ciclofosfamida e ontovin. Esse regime é tóxico, como publicamos aqui, e deve ser muito bem controlado pelo risco de leucemia em casos de extenso uso de etoposide. Lembrar que na América do Sul, nossos dados mostram ainda uma letalidade maior, porque esses pacientes chegam muito atrasados nos centros de referência. Aqui é um resumo do tratamento.
Dizer que quando as pacientes nos chegam muito graves, com muitas metástases, HCG muito alto e NTG de alto risco, nós temos feito uma quimioterapia de indução com baixas doses de etoposide platina para melhorar a sobrevida dessas mulheres, evitando morte precoce. Em casos de multiresistente, o pembrolizumab tem sido uma droga imunoterápica que tem curado aí pacientes que antes nós não conseguimos curar. Desvantagem é um tratamento que custa hoje cerca de R$300 mil. Dizer para vocês que esse trabalho foi apresentado na ESMO no final do ano passado, dizendo que o avelumab não deve ser utilizado para poliquimioterapia, porque os resultados deles foram pífios. E esse trabalho, publicado no Lancet ano passado, do camrelizumab com a platinib, pode ser uma opção também. Nós tivemos a oportunidade de escrever sobre isso também ano passado no Lancet. Depois que as nossas pacientes se curam, elas devem receber ciclos de consolidação ao -3 para evitar a recidiva da doença. E as cirurgias, elas são muito restritas nas nossas pacientes, devendo ser aplicadas aí para casos de PSTT e ETT. Nesse momento, a gente está avaliando o papel do segundo esvaziamento uterino como estratégia para evitar a quimioterapia. No primeiro clinical trial brasileiro de neoplasia trofoblástica estacional, veja registrado no clinicaltrials.gov, feito junto com a Universidade de Harvard, com vários centros participantes. Aqui minhas palavras finais referem ao futuro reprodutivo dessas mulheres. Digo a vocês que ele é normal, com a única exceção da chance de ter essa doença de novo, que é de 1 a 2%, parece pouco, mas é 20 a 40 vezes maior do que uma mulher que nunca teve essa doença. E para as mulheres que fizeram quimioterapia, nós publicamos essa revisão sistemática meta-análise no Gray Journal ano passado, mostrando que elas devem evitar uma gravidez, idealmente com menos de para além de 12 meses do término da quimioterapia e minimamente evitar com menos de 6 meses do término da quimioterapia, porque se elas engravidam nesse período, elas têm uma chance 14 vezes de ter abortamento espontâneo induzido pela quimioterapia. E aqui um pouquinho de futuro, a gente está fazendo um biobanco internacional para estudar melhor a doença trofoblástica. Estamos fazendo pesquisa de área base com busca de marcadores prognósticos, como marcadores de apoptose. Estamos fazendo análise de microRNA para ver prognóstico da mola. Por fim, dizer que são alvissareiras as perspectivas no estudo dessa doença, que no Brasil eu me ocupo do segmento delas no Centro de Referência no Rio de Janeiro, na nossa maternidade escola da UFRJ e no nosso Hospital Universitário Antônio Pedro, nas faculdades de medicina da UF e da UFRJ, com um grande time que me ajuda, incluindo uma equipe importante do nosso Instituto Nacional do Câncer, que dá todo o suporte da oncologia para as nossas pacientes. Quem trabalha só, não trabalha bem e não trabalha longe. Quem trabalha junto leva um sonho para mais pessoas e consegue, com isso, modificar a vida de inúmeras mulheres acometidas por essa doença. Aqui ficam meus contatos, eu estou sempre à disposição para discutir casos de mola e ajudar os colegas e as pacientes a encontrar o seu centro de referência, onde terão, na nossa rede SUS, o melhor tratamento de mola do mundo, um tratamento de excelência na nossa rede pública, gratuita e de qualidade, ligada muitas das vezes às universidades públicas brasileiras, que fazem ensino, extensão, assistência e pesquisa, já que hoje também pensamos que é o dia da pesquisa e dos seus pesquisadores. Muito obrigado, Gabriel. Vou parar de compartilhar os meus slides para poder estar aí conversando com vocês. Obrigado, Braga. Sua aula, como sempre, né? Ela é sempre muito didática, faz parecer simples algo que não é tão simples assim. Né? Então, acho que hoje nós ganhamos muito com essa aula no que diz respeito à doença trofoblástica gestacional. Acho que certamente, assim, como você disse, assim, anualmente a gente tem que falar sobre isso. E com certeza hoje estamos saindo diferente dessa aula. Eu espero que os nossos residentes, os nossos colegas que têm recebido muitos casos de doença trofoblástica gestacional possam ter tido o privilégio de assistir essa aula
E aqui eu consigo ver, né, Braga, de tão querido que você é, que o país todo está, né, representado aqui nessa reunião. Então, nós temos colegas de várias partes do país aqui, não apenas da UFMG, né? Então, isso também mostra a grandiosidade da sua presença na doença trofoblástica gestacional, né, e o quão querido você é, né, nesse país nosso. Em relação à sua aula, né, eu fico responsável agora por fazer alguns comentários sobre a sua aula. Eu vou me abster de fazer comentários, porque sua aula realmente foi irretocável. Né, eu vou falar um pouco desse centro que nós temos aqui em Minas Gerais, um pouco dessa história, né, porque eu acho que a gente tem que, né, entender um pouco como acontece. Eu me lembro da primeira vez que nós nos encontramos, em 2013, no terceiro, se eu não me engano, terceiro Congresso Sul-Americano de Doença Trofoblástica Gestacional no Rio de Janeiro. Eu não tive a possibilidade de ficar todo o período por questões de saúde familiar, mas eu fiz questão de participar. Naquele momento que nós recebemos o convite para desenvolver um centro de doença trofoblástica gestacional, eu não imaginava o desafio que seria. Mas, ao longo do caminho, eu fui encontrando colegas que se importavam e que se motivaram com essa causa e que certamente têm ajudado muito a esse serviço a cada dia mais crescer um pouco. Então, a Maria Amélia, né, a nossa colega aqui do Hospital das Clínicas, o professor Mário Dias Correia também, que foi um grande apoiador desse centro, né, nossa oncologista Carol, né, Carol Vieira, que está aqui com a gente na reunião, a oncologista Angélica Rodrigues também, que nos ajudou, né, que nos apoia nesse sentido, né, o doutor Edmário, né, o Edmário, que é um oncoginecologista de mão cheia do Hospital das Clínicas, e o professor Eduardo Cândido também, né? Então, nesse processo, assim, tenho encontrado pessoas que realmente querem trabalhar com a doença trofoblástica gestacional. E hoje, o nosso centro ele já tem um horário bem definido, ele ocorre nas segundas-feiras à tarde, né, no nosso terceiro andar do ambulatório Geni Faria, e eu espero que ele tenha, né, uma vida longa, porque são pessoas que se importam com a causa, são pessoas que querem que nenhuma gestante, né, que nenhuma mulher morra por doença trofoblástica gestacional. Como você mesmo disse, né, Braga? Casos gravíssimos têm cura, né? Então, nós não podemos desistir, especialmente se são mulheres jovens, mulheres com, né, com famílias, né, às vezes com filhos, ou mesmo mulheres que estão ainda na plenitude da sua vida. Então, nós temos que investir nisso. Então, dito isso, eu gostaria, então, Braga, de fazer algumas perguntas para você, são muito mais provocações, na verdade, do que perguntas, e depois a gente abre, né, para que as pessoas possam fazer algumas observações e também tirarem algumas dúvidas. A minha primeira pergunta é o seguinte, Braga. É necessário ter anátomo patológico para se fazer o diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional? Essas pacientes têm que aguardar um anátomo patológico para iniciar quimioterapia quando você tem níveis de HCG em ascensão, de acordo com os critérios internacionais? Excelente pergunta. O único câncer da espécie humana cujo diagnóstico não é essencialmente anátomo patológico é a neoplasia trofoblástica gestacional. Esse diagnóstico ele é clínico bioquímico hormonal, representado em sua essência pela dosagem de gonotrofina coriônica humana. Ao contrário, acabei que eu tentei falar uns 40 minutos, passei um pouquinho, falei em 42, mas nós temos até umas situações curiosas, que temos casos onde nós temos um diagnóstico histopatológico de câncer, de corocarcinoma, e em metade das vezes as pacientes elas se curam sem quimioterapia, quando é uma doença não metastática, o HCG está em queda. Isso mostra a potência e a capacidade do HCG de diagnosticar os casos que efetivamente precisam ser tratados. Então, aí essa sua pergunta, ela acho que tem um apelo maior para os nossos oncologistas, que muitas vezes tem que preencher as APACs, as autorizações de procedimento de alta complexidade, e que lá necessariamente pede o diagnóstico patológico. Ele tem que escrever que neoplasia trofoblástica gestacional é uma doença cujo tratamento é honestado pela OMS-FIBO e que prescinde do anátomo patológico. Muitas das vezes, o anátomo patológico, ou a sua ausência, culmina em duas situações. Uma, a protelar o tratamento, que é péssimo para o paciente. Que vão pensar um câncer de colo de útero, que é um câncer nosso ginecológico, a mulher morre em 5 anos. Na neoplasia trofoblástica gestacional, ela morre em 5 meses. Então, se eu demorar para tratar, ela morre.
E um outro ponto obriga, muitas das vezes, de forma inapropriada, que os colegas tentem fazer biópsias para ter material. E aí faz biópsia no tumor hipervascular, o paciente sangue morre. Então, essa questão da patologia, ela é inoportuna e ela é arriscada. Perfeito. Uma segunda provocação que eu tenho para você, Braga, é a esterectomia como tratamento na neoplasia, na doença trofoblástica gestacional, em todas o seu espectro. O que você acha desse tratamento? Que às vezes, frequentemente, nós encontramos no dia a dia até como uma esperança de que isso seja a melhor alternativa para paciente em alguns locais. Então, vou te dizer, a gente tem um trabalho também que a gente estudou a esterectomia, né, na América Latina versus Estados Unidos, né? Primeiro, as nossas complicações clínicas de esterectomia são maiores que dos Estados Unidos. Então, já jogo na mesa o fato de termos aí muita gente que faz esterectomia, não é um cirurgião tão habilitado quanto eu acho que é. Agora, vamos dizer que a paciente está num ótimo centro, vai ser operada por um excelente cirurgião ginecológico para fazer uma esterectomia. A primeira pergunta é: ela tem necessidade de esterectomia? Na imensa maioria das vezes não tem necessidade. Não, mas eu quero fazer porque eu quero diminuir a chance de NTG. Perfeito, diminui. Mas ela já tem prole constituída? Se a resposta for não, não está indicada esterectomia. Agora, se a resposta for sim, mesmo numa mola, a mulher tem 40 anos, uma mola, 3 filhos, não quer mais engravidar, se a gravidez for uma gravidez tardia e inoportuna, não vejo o maior problema de fazer uma esterectomia. Agora, uma paciente de 20 anos, sem filho, quer engravidar, não tem filho, não tem sentido nenhum fazer esterectomia. Então, essa seria a chamada esterectomia profilática. Se a paciente evolui para NTG e ela quer tirar o útero porque ela tem medo de quimioterapia, dizer que tirar o útero não necessariamente evita que ela faça quimioterapia, mas pode reduzir a quantidade de ciclos de quimioterapia e diminuir a quantidade de a chance que ela tem de precisar de poliquimioterapia. Mas a pergunta é, ela tem prole constituída? Se ela não tem prole constituída, não vale a pena fazer esterectomia, porque ela vai se curar essencialmente com quimioterapia. Agora, se ela apresenta resistência ao menos um ciclo ao menos um regime de poliquimioterapia, aí a esterectomia pode ser colocada na mesa como uma opção diagnóstica, porque nós já passamos a estar diante de um caso de uma NTG multiresistente, a poliquimioterapia, onde a vida da paciente passa a entrar em jogo, e aí a esterectomia pode ser uma opção, sim, para essas pacientes, e necessariamente esterectomia está indicada em casos de PSTT e ETT. Perfeito. A esterectomia estará indicada mesmo em pacientes com uma resistência à quimioterapia que não tem doença visível uterina? Pergunta difícil. Lembrar que a resistência visível uterina, a ultrassom, muitas vezes ela só aparece em 30% das vezes. 70% das vezes a gente não vê nada. Mas a gente tem um marcador biológico que é o HCG. E aí qual é o problema? Eu tirar um útero e vou para o espatológico não ter doença no útero. Ela fazendo, pô, doutor, mas você tirou meu útero, não tem doença nenhuma no meu útero? Então, fazer uma esterectomia sem doença visível é um desafio a mais. Estou dizendo assim, é impossível? Não, principalmente se ela não tem uma doença em lugar nenhum. E aí a pergunta é, como é que você sabe que não tem doença em lugar nenhum? Você fez um PET-CT nessa paciente? Porque se o negócio está difícil, eu falo de raio-x de tórax, porque é para o dia a dia. Mas se o negócio está complicado, o HCG, a paciente está multiresistente, eu faço, o HCG está positivo, eu não vejo doença, eu tenho que fazer um PET-CT nessa paciente. E aí, se não tem doença em lugar nenhum, será que a esterectomia vai ajudar? Não sei se vai ajudar, não. Aí a gente vale a pena a gente tentar tratamentos sistêmicos para ela, porque eu posso tirar um órgão que não está cometido pela doença. Perfeito. Um terceiro ponto. Você mostrou algumas imagens, Braga, de pacientes que tiveram metástase, né, vaginal e cervical. Quando, né, vale a pena biopsiar essas biópsias ou a quimioterapia já é suficiente para fazer esse tratamento local? Nunca biopsiei. Não acho que vale a pena biopsiar. Temos casos de biópsias feitas no nosso serviço antes de mim, ou quando eu não determinava as condutas do serviço, e eu já vi mulheres morrerem. E nas mãos de habilidosos cirurgiões. Nas mãos de habilidosos cirurgiões. Posso até dizer, do melhor cirurgião ginecológico do Rio de Janeiro, ele foi fazer uma
uma ressecção de uma metástase genital, o paciente morreu em sala. Então, não vale a pena fazer isso. Eu não preciso. E sangra muito. Acho que todos os casos que eu mostrei, que eu vi, todos que eu mostrei, eu vi. Todos foram curados com quimioterapia. E resistam também, às vezes, os colegas vamos fazer uma radioterapia para evitar o sangramento. Não precisa de radioterapia. Irradiar essa vulva, vagina dessa mulher, aumenta a lesão de vaginite actínica. São mulheres jovens, de idade reprodutiva, que querem ter vida sexual futura e que elas são curadas e sem nenhuma sequela vulvaginal com quimioterapia. Perfeito. Agora, minha última pergunta. Você mostrou na sua aula que você teve uma paciente que instabilizou, né? Era uma mola parcial, né? Se eu não me engano, era uma gemelar, né? E você precisou de fazer uma microcesariana quase, né? Nessa paciente. Se essa paciente está estável clinicamente, nós temos uma gestação por volta de 15, 16 semanas, que é parecido com aquele caso que você apresentou, parte óssea fetal. Como fazer esse esvaziamento da paciente? Qual que é a preferência? Né? Parte óssea numa paciente, né, já feto com parte óssea, numa paciente, né, numa idade parecida com aquela da sua paciente, mas clinicamente estável, não tem nenhuma complicação que a coloque em risco de imediato. Perfeito. Então, escolher um colega com uma coronária boa e colocar o misoprostol. É o que tem para hoje. Sabemos que o misoprostol aumenta a chance de embolização. Temos um caso no Brasil de um esvaziamento uterino com misoprostol que terminou por morte materna. A paciente fez uma embolização trofoblástica e foi como terminou esse caso. Mas já fizemos inúmeros casos de misoprostol para esvaziar mola parcial ou mola gemelar, que a paciente, mesmo assintomática, desejou fazer a interrupção da gravidez, porque nós entendemos que, como é um caso de risco de vida à mulher, nós entendemos que isso está previsto no ordenário judiciário brasileiro, em que as mulheres elas têm direito a fazer a interrupção da gravidez em caso de risco de vida. Entendemos que isso é um risco de vida e fazemos essa proposta no consentimento informado, dizendo que ela tem, ainda que tenha 50% de chance de levar bebê para casa, ela pode ter complicações clínicas, ela pode, inclusive, ter morte materna, tem um relato dessa morte materna, e compartilhamos com ela, o casal e a família, sobre o segmento da gravidez ou a interrupção eletiva da gestação, e aí fazemos um misoprostol com um colega com uma boa coronária. Perfeito. Experiência com Krause, tem alguma? Sim. Usamos o Krause. A gente acha melhor o miso, né? Mas as pacientes com cicatriz uterina, fazemos Krause. Perfeito. Bem, eu acho que eu já fiz todas as provocações que eu tinha que fazer, professor Braga, que são dúvidas comuns no dia a dia da assistência, eu acho que em todo o país, né? São discussões que às vezes nós vemos nos grupos de doença trofoblástica. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui em nome do departamento, e agora eu vou abrir para discussão, né, dos participantes aqui. Né? Então, se alguém Saudar tiver aí, alguma... talvez, o professor Vigiano, nosso perfeito. decano aí, que eu estou vendo agora. Sempre um prazer. Manuel Calheiros, também um decano da Alagoas, Vigiano da Federal do Goiás, Eduardo de Santos, são os colegas trofos aí que eu consigo identificar na minha telinha. Perfeito. Eu gostaria só de sinalizar também, Braga, que está presente aqui a nossa diretora da Faculdade de Medicina, a professora Lamanda Kfouri, que é a nossa professora titular do nosso departamento, também, né, nos prestigiou nessa manhã de doença trofoblástica. Obrigada pelo presente, professor Antônio. E eu só agradeço o convite, professor. É uma honra para mim estar Uma aula de sabedoria. Eu coloquei no chat para não atrapalhar aí o andamento dos trabalhos, mas uma aula de sabedoria. Feliz de quem assistiu aqui ao vivo. Muito obrigada, viu? Maravilhosa sabedoria. Tanto embasamento científico, mas tanta experiência, tanta prática, tanta lucidez como a paciente. Não é uma doença tão rara assim, não é tão benigna assim, e tão negligenciada, né? Por isso tão negligenciado, né? Une o clássico ao mais contemporâneo. Essa é a medicina ideal, a medicina que une ciência e arte e humanidade. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, professora. Queria só fazer um comentário sobre essa sua fala, que hoje acho que a gente vive nessa modernidade líquida, e me desculpe até talvez a grosseria da minha fala, né? Onde a internet deu voz aos estúpidos. Então, tantas pessoas que falam sob nenhuma experiência, e muitas das vezes também aqueles com muita experiência que não conseguem catalogar a sua experiência, registrá-la e compartilhá-la de uma forma com o olhar sistemático da ciência, né? Então, meu mestre me ensinou, Paulo Belfort Jorge Rezende, que nós devemos apresentar a experiência do saber feito e publicado. E aí você conjuga aquilo que nós chamamos da excelência na medicina. Então, eu tenho a oportunidade de representar um grupo que tem a honra de trazer isso, a experiência do saber feito e publicado. Obrigado, professora Lamanda, obrigado, Braga. Estou vendo com mão levantada aqui. Temos aqui também o professor Maurício Vigiano, né, o decano, né, Braga? Não tinha visto ele antes aqui na sala. Eduardo está com mão levantada. Por favor, professor Eduardo. Braga, muito bem, parabéns mais uma vez pela excelente explanação. Eu acho que você colocou muito bem a respeito de enterrar o Avelumab. Uma droga de alto custo que deu uma resposta de 50 e poucos por cento, 54%, quando o trabalho do Paulo Mora, que não foi considerado uma grande resposta, deu 47,8% com carboplatina. Então, a gente não deve realmente utilizar isso na resistência ao Metexat quando você não tem a pequena medicina D. Dá para usar muito bem a carboplatina e o Avelumab realmente deve ser deixado de lado. Diferente do pembrolizumab lá para frente, no alto risco, que tem dado bons resultados. Inclusive, a colega nossa, acho que de Campo Grande, ela conseguiu um excelente resultado numa paciente com pembrolizumab aqui no Brasil. Excelente, concordo plenamente. Nós temos 2 casos de imunoterapia tratados no Brasil. Um pela SUE, junto com a colega de Campo Grande, uma paciente de São Paulo, e outra é uma paciente minha, de Maurício, tratada com Avelumab. A do pembrolizumab curou, uma NTG de alto risco multiresistente, e a nossa paciente com resistência ao Metexat, que usou Avelumab, ela fez resistência, só curou com o regime Amacô. Ela não queria receber poliquimioterapia, não queria perder cabelo, estava muito assustada com os riscos de leucemia, e refutou, e aí exigiu e conseguiu o Avelumab. Para pôr em perspectiva, o tratamento de Avelumab dela custou R$200 mil, e ela foi curada com um regime que custou R$10 mil. Então, assim, é muito desproporcional a gente utilizar esses regimes sem que haja uma indicação muito estrita, porque nós devemos considerar, na sua perspectiva de farmacoeconomia, a escolha dos tratamentos. Quando a nossa Constituição Cidadã foi promulgada em 88, ela veio talvez das sequelas da ditadura, e ela é uma Constituição que a gente chama de garantista, né? Então, saúde é um direito de todos e dever do Estado. Mas esse dever não é um dever, é óbvio que é um dever absoluto, que a vida é um princípio absoluto, mas ela tem que ser contextualizada, porque os recursos destinados à gestão pública, eles não são infinitos, e eles devem ser enxergados com uma perspectiva social. É claro que quando a gente analisa os princípios da bioética, a justiça é algo importante. Para aquele indivíduo, aquele medicamento pode significar a diferença de vida e de morte, mas em outras perspectivas, a escolha simplesmente de medicamentos por serem mais caros não se justifica, e num país que vive enormes dificuldades e tem que fazer escolhas no aporte de seus recursos na saúde, eles devem ser absolutamente considerados na hora de prescrever uma imunoterapia para neoplasia trofoblástida estacional. Muito obrigado. Professora Regina, está com a mão levantada, por favor. Obrigada, professor Gabriel, professor Braga, prazer em vê-lo. Cumprimentar o Departamento de Ginecologia, minha sempre casa, né, pela oportunidade e pelo privilégio de poder ouvir o professor Antônio Braga. Né? Eu coloquei aqui no chat, concordo com a professora Lamanda,
né? O professor Braga trouxe a medicina que nós sabemos fazer, que nós podemos fazer, mas que nós precisamos executar, né? A medicina que junta o melhor conhecimento, a melhor sabedoria, com o melhor cuidado para o outro, né? No nosso caso aqui, a mulher e o seu feto, né? Então, eu acho que o professor Braga, mais do que uma aula de doença trofoblástica gestacional, ele deu uma aula de ser médico, né? Aquele médico que nós aprendemos, né? E que nós precisamos resgatar, né? Precisamos resgatar em cada um de nós e que precisamos resgatar na formação daqueles que vão ocupar o nosso lugar, né? Ocupar o nosso lugar. Então, professor Braga, obrigado por me permitir, né, estar aqui hoje ouvindo isso e vendo que, sim, né, ainda acreditamos e vamos continuar aí buscando esse melhor cuidado, né? E eu acho que você colocou uma coisa muito importante, Braga, que é lembrar, né, o quanto que a história clínica e o exame clínico ele é essencial, né? E nos sangramentos de primeiro trimestre, o quanto eles têm sido negligenciados, né? Recentemente eu discuti um caso com o professor Gabriel, uma morte materna, né, que obviamente nós não temos a documentação histológica de que é um óbito por doença trofoblástica, mas não tem como não ser por outra coisa, né? E uma mulher que peregrinou com sangramento de primeiro trimestre, curetagens na instituição 1, curetagem na instituição 2, curetagem na instituição 3, né? Dispneia, lesão genital, né? E ninguém enxergou e somou isso tudo, né? Então, acho que vivíamos uma época em que tínhamos um plantonista, no máximo 2 residentes, fazíamos uma quantidade muito maior de procedimentos, né? Mas ainda conversávamos. Hoje, triplicamos plantonistas, triplicamos o número de residentes e cada dia olhamos menos, conversamos menos, e eu acho que isso tem feito com que os deslizes fiquem mais frequentes, né? Então, agradecer pela oportunidade, não só, né, pela belíssima revisão do conhecimento, do melhor conhecimento da doença trofoblástica, mas do belíssimo percurso de como fazer a medicina que precisa ser feita, né? E aproveitar para lembrar o professor Gabriel, que eu continuo aguardando o retorno dele para que a gente dê seguimento à formalização da linha de cuidado no estado de Minas Gerais, a ideia dos polos, né, do que o professor Braga chamou de polos, é uma ideia que nós já desenhamos, já construímos, né? Estamos precisando aqui apenas de mais um passo que depende aí de uma formalização da instituição, mas o professor Gabriel sabe que agora, nesse mundo de cá que eu estou, né, na Secretaria de Estado, ele tem o nosso integral apoio para que o mais breve possível a linha de cuidado no Estado, não apenas, né, o centro de referência no Hospital das Clínicas, mas os polos de cuidado sejam efetivados e as mulheres mineiras tenham o acesso ao cuidado necessário, tá? Muito obrigado, prazer em ver todos os colegas da minha casa, né, e todos os colegas desse país que nos prestigiam aqui, estando hoje em Minas, ouvindo o professor Braga, né? Muito obrigada. Regina, queria fazer 3 comentários à sua fala. Primeiro, tem um estudo do México. O México tem um sistema de saúde muito semelhante ao do Brasil, tá? E eles fizeram, como no Brasil quase não faz mais necrópsia, mas eles resolveram fazer necrópsias em mulheres em idade fértil que morreram de causas não conhecidas. E como nós, eles investigam morte de mulher em idade fértil, de MIF, e eles resolveram fazer necrópsia, um estudo de 5 anos.
Então, era aquela mulher que chega num pronto-socorro de 30 anos com hemoptise, faz uma hemorragia pulmonar na sexta-noite, morre no domingo, na segunda a família vai em terra, e no Brasil enterra, como lá também enterrava, só que eles resolveram fazer necrópsia. O resultado do estudo, após 5 anos, 33% morreram de neoplasia trofoblástica gestacional. 33. Então, isso é um dado importante. Um segundo dado é fundamental o tratamento humanizado para essas pacientes. Agora eu vou dizer para vocês. Como é que essas pacientes chegam aí? A gente dá o celular do Gabriel. Todas as pacientes têm o celular do Gabriel e da Maria Amélia, o celular pessoal, tá? E aí elas entram em contato e falam assim, vai na segunda-feira no ambulatório tal. Eu sei que isso deve gerar uma confusão no hospital, mas gera em todos os lugares, mas porque a gente sabe que tem regulação, tem que fazer tudo certinho, mas aqui não dá para esperar. A gente consegue sempre colocar tudo certinho. E as pessoas perguntam assim, puxa, mas não incomoda a paciente ter o celular privado? Primeiro que as consultas são tão bem feitas, é tudo tão bem esclarecido que ela não fica perturbando. E quando perturba, graças a Deus que perturba, porque é sinal de que tem alguma coisa que não está bem e que a gente pode fazer diferença na vida dessa mulher. O professor Maurício Vigiano, ele dizia que para ser médico é preciso só 2 coisas. Número 1, gostar de estudar. Número 2, gostar de gente. E aí, para terminar esse meu comentário, eu falava assim, que quem não gosta de gente não pode ser médico, tem que tratar de bicho. E aí minha mulher fala assim, puxa, não fala isso não, porque eu gosto tanto dos meus cachorros, tal, o cachorro também merece carinho. Aí eu mudei a fala, para agradar minha mulher, mudei a fala. Falei, olha, quem não gosta de gente tem que trabalhar quebrando pedra. Aí eu tenho uma paciente minha que é geóloga, ela tem tanto cuidado com as pedras, com as rochas, eu falo, puxa, não fala mais isso não. Aí a partir de agora eu falei assim, olha, quem não gosta de gente não serve para viver, porque nessa vida só há sentido viver se for para servir. E se isso não se aplica aos médicos, eu não sei que medicina é essa. É até emocionante, desculpa a interrupção, viu? Braga, queria só reforçar que eu sou muito emotiva, sabe? Mas é emocionante sua fala, não tenho nem palavras para te agradecer, mas é exatamente esse o sentido, não só de ser médico, mas é o sentido de estar vivo. Mas vivos e até o momento, depois de 670 mil mortes por Covid, estarmos aqui escutando a sua fala, realmente é um milagre. Mas eu queria só reforçar as palavras da professora Regina, do ponto de vista agora institucional aqui, para amarrar uma questão, Gabriel e Braga, do nosso sistema de telesaúde que está implementado. Então, como a Regina está num lugar muito privilegiado agora, no Estado, e com esses polos, nós podemos já iniciar o funcionamento dessa nossa telemedicina que a gente implementou para as questões de malformações, né, para poder essa comunicação e para esses encaminhamentos, também para essa comunicação com esses núcleos das mulheres com a doença trofoblástica gestacional. É possível, é viável e não é nem tão difícil, porque já está, inclusive, implementado o canal através do Telesaúde do HC. Muito obrigada, professor. Gabriel, você está mutado. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Professor Maurício Vigiano, alguma observação? Temos aqui a professora Zilma. A professora Zilma Braga, ela é uma das maiores estudiosas de informática médica do nosso país, talvez um dos nomes mais importantes. Ela iniciou,
ela iniciou os trabalhos de informática médica aqui na nossa Universidade Federal de Minas Gerais e, desde então, as parcerias dela são mundiais, né? São internacionais. E ela realmente adora, a hora que você falou, né, sobre a informática dentro da doença trofoblástica, né, já até surgiram os comentários no grupo ali, ó, ela não se conteve, né? A professora Zilma realmente é um grande expoente do nosso departamento, nós temos o privilégio de tê-la conosco, trabalhando especialmente nessa área, que é uma área que realmente é o futuro da medicina. Bom, professor Braga, só tenho a agradecer. Esse é um exagero, porque eu fui a orientadora de doutorado do Gabriel, não é nem a metade disso, mas eu achei muito interessante mesmo a perspectiva de usar outras técnicas de análise, né, e de se reunir uma base de dados muito ampla, né, que vai dar uma diversidade de perfis, né? Você não vai ser alguma coisa específica de um lugar de referência, mas ele vai ter depois vai ser mais fácil de generalizar, né, para que os resultados sejam válidos. E eu queria colocar aqui mais uma vez, eu acho que as pessoas do nosso departamento já sabem, mas a UFMG ela tem agora um centro de inteligência artificial para a saúde. Então, tem muitas perspectivas e financiamento de várias agências de fomento para que a gente trabalhe dados na perspectiva de modelos de machine learning e outras técnicas de IA. Então, assim, o Gabriel sabe que tem esse apoio, né? Só que, para isso, a gente precisa ter dados de qualidade, porque a inteligência artificial não faz milagre quando a base de dados não é boa, né? Então, eu chamo a atenção mais uma vez aí para cada um de vocês que estiver lá fazendo assistência, registrar bem, porque a qualidade do registro, né, vai fazer toda a diferença e ao longo do tempo. Então, é só isso. Dizer que a IA já está batendo na porta mesmo, vai virar, já é uma técnica assim, que está no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe. E é isso, e a gente tem essa perspectiva de poder fazer algum tipo de apoio nesse sentido, porque a gente tem profissionais da computação e da medicina já trabalhando juntos há um tempo. Isso se fortalece agora com o Centro de IA para a Saúde da UFMG. Mas excitante, excelentes perspectivas. Acho que tem muita coisa para pensar junto. Por exemplo, a gente criou um aplicativo, a gente até publicou, saiu esse mês, né, Gabriel? É um app que diz se as coisas estão boas, se as coisas não estão boas para os pacientes. Só que a forma como a gente alimentou o aplicativo foi um modelo matemático que não teve a validação da IA. Não foi uma validação ômica. Mas a gente podia muito bem juntar os dados dos HCGs do Brasil todo, o computador criava curvas e o computador criasse um modelo, né, a inteligência artificial criasse um modelo para dizer para o paciente, está tudo bem, não precisa ir para Belo Horizonte, pode continuar no seu polo regional, sem eventualmente o médico analisar isso. Quando você cria esse modelo, você valida o modelo, a gente consegue expandir de uma forma bem inteligente. Acho que isso é uma coisa interessante, Gabriel. Perfeito, não. E com a professora Zilma no nosso serviço, ela tem esse potencial, né, que realmente é uma área que foge um pouco do nosso escopo de uma forma geral, mas que ela lida muito bem com essa área, ela transita muito bem. E é especialista, né, é o GO, então, quer dizer, ainda vai entender sobre o tema, né? Maravilha. Vai sair um edital, viu? O edital já está no forno, o edital para IA e Saúde é o nosso primeiro edital aqui do centro. E se quiser escrever o projeto, Gabriel, já dá, tá? Vamos pensar nisso. Professor Braga, tem uma pergunta aqui de uma professora do nosso departamento, professora Luana, que ela gostaria de saber um pouco mais sobre a segunda curetagem, né? Como forma para evitar a quimioterapia. Mas antes da sua resposta, queria já trazer uma boa notícia, que o nosso estudo foi finalmente aprovado, o RECUE Trial, né? Então, nós estamos definitivamente agora com a possibilidade de entrar no estudo. Tá? Que bom. Maravilha. Hoje, o NCCN, que é como se fosse o INCA dos Estados Unidos, e a ESMO, que é como se fosse a Sociedade Brasileira de Oncologia para toda a Europa, eles recomendam que antes de começar a quimioterapia,
que a gente faça um segundo esvaziamento uterino nas pacientes. Por que isso? Porque os dados mostram que fazer isso promove a remissão espontânea sem químio entre 9% e 50% das pacientes. Aí você me fala assim, puxa, mas um estudo apresenta 9%, outro estudo apresenta 50%, é alguma coisa errada aí em termos de resposta. Qual é a nossa suspeita? É que muitas pacientes que o HCG sobe, na verdade, tem mola dentro do útero, não tem NTG. E aí a segunda aspiração tira a mola, a paciente cura. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o maior trial do mundo sobre isso, mas eu preciso de mais centros, por isso que é importante o FMG estar junto. A gente tem que... são 2 braços o trial, e eu preciso ter 90 pacientes em cada braço. Para a gente mostrar a efetividade ou não do segundo esvaziamento. Os dados preliminares, a gente está com 30 pacientes incluídas, é que aquelas mulheres que o ultrassom mostra um espessamento endometrial, elas se beneficiam do segundo esvaziamento. Aquelas que o endométrio está fininho, não parece, nesse momento, se beneficiar do esvaziamento uterino. Então, a minha verdade é, eu não acredito no segundo esvaziamento uterino, e eu acho que ele só está indicado quando tem restos molares. Mas, para eu dizer isso, eu estou indo contra a ESMO e o NCCN, e eu preciso ter números para provar isso. O que eu acho é que quando faz a segunda aspiração e normaliza, é porque tinha mola dentro da cavidade. E aí seria ótimo, né, Claudinha, se a gente tivesse a esteroscopia e pudesse fazer a esteroscopia para todo mundo. Só que a gente não conseguiu colocar a esteroscopia para todo mundo, embora eu faça sistematicamente nas minhas pacientes, porque ela não está amplamente disponível para a gente conseguir fazer esses casos. Enfim, mas nós temos uns 100 casos de esteroscopia feitos eu, Cláudia e Lilian Padron, onde a gente consegue ver exatamente o que tem na cavidade, se vale a pena aspirar, se não vale a pena aspirar. Então, hoje, eu ainda não tenho todas as respostas sobre a segunda aspiração. Há um racionale de que uma agressão cirúrgica poderia induzir a apoptose de uma lesão trofoblástica miometral, e isso pudesse levar à cura. Mas o que eu acho mesmo é que só retira a mola que estava dentro da cavidade. Nani Gonçalves, no meu caso, a segunda aspiração resolveu. Após o esvaziamento, é a paciente que está participando. Após o esvaziamento uterino, meu beta caiu de 6.900 para 820. E estou com menos de dormir negativou. Estou no meu segundo negativo. Então, as pacientes falam, e eu tenho que ouvir a paciente, porque o paciente é o meu maior e melhor livro. Então, Nani, fico feliz do seu relato. A segunda aspiração resolveu. Eu sei que resolve. Uma outra forma de dizer isso: eu não creio nas bruxas, pelo que elas raem. Não acredito nas bruxas, mas que elas existem. Ou seja, eu sei que resolve. Minha dúvida é por que resolve. Resolve que tinha mola dentro do útero e tirou a mola na segunda aspiração, ou resolve porque, de fato, ela consegue criar um ambiente intrauterino que promove a cura dessas pacientes. Aí ainda não sei dizer, mas quando terminar o estudo, todas as pacientes que foram envolvidas no trabalho vão receber aí a mensagem. E fico muito feliz no seu caso que deu certo, viu, Nani? Perfeito. Temos 2 mãos levantadas, professor Eduardo, professora Mari, depois a seguir. Não, foi levantei a casa, não vou falar nada, não. Professora Mariana. Não, perfeito. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, né, já que não temos nenhuma outra pergunta, e já no avançar da hora, professor Braga, gostaria de agradecê-lo por essa aula, por essa discussão. Realmente foi um momento especial do nosso departamento. Seja sempre muito bem-vindo. Eu espero que em breve possamos, né, estar fazendo mais encontros presenciais para que a gente possa realmente assim, né, discutir melhor, né, ter um contato melhor realmente assim entre nós para a gente poder realmente desenhar mais ideias. Né? Posso dizer que hoje nós tivemos o privilégio de te ouvir aqui e sinta-se sempre como parte da casa, sinta-se sempre à vontade para retornar. Tá bom? Muito obrigado.
Um prazer estar com vocês. Um beijo carinhoso a todos, meu belíssimo e querido povo mineiro, em especial aos amigos da Universidade Federal de Minas Gerais, pelo carinho com que sou sempre recebido. Muito obrigado, professora Alamanda, diretora dessa importante instituição. Um prazer estar com vocês. Um forte abraço, meu amigo. Muito obrigada, professor Braga. Nada, querido. Um abraço beijo. a todos e a todos, professor Vigiane, e a todos presentes. Paz e bem, Obrigada. saúde a todos. Saúde a todos. Paz e bem. Obrigada. Obrigado a todos os participantes.